Começando o Store Talks Política, onde trazemos convidados, especialistas e candidatos para bater um papo com a gente aqui, trazendo informações para você que é eleitor escolher melhores candidatos na próxima eleição. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleiton Quintino. E para você que nos segue, nos acompanha no Facebook, Instagram, YouTube, tem mais alguma? Por favor? TikTok, todas as plataformas de áudio e vídeo. Deixa o seu like, comenta, compartilha, xinga a gente e deixa aí uma indicação do teu político, do teu candidato pra gente trazer ele aqui e conhecer as ideias. E esse programa é um oferecimento do Café Govone, um café de excelente qualidade, com grãos selecionados, aquela torra perfeita, nada daquele carvão que você toma por aí. Quer conhecer? Manda um direct pra gente, agenda um horário aqui, vem conhecer o estúdio e tomar um cafezinho com a gente. Apresentando o nosso convidado, Lucas Romero, empreendedor, fundador da Greenfish Cervejaria, presidente da Piraserva, que eu quero já saber o que é isso aí, e pré-candidato a vereador por Piracicaba pelo Novo. Exatamente, gente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho, né, da minha história e tudo mais. Ter o prazer de degustar esse café gostoso, daqui a pouco eu já vou levar o meu. E falar sobre duas coisas que eu gosto muito, três coisas que eu gosto muito, que é empreendedorismo, política e Piracicaba. Legal, a gente que agradece a sua presença, disponibilizar seu tempo aí, Obrigado. para trazer um conteúdo para o pessoal que nos acompanha aí. É um prazer. Três disso que a gente gosta, né? A gente também gosta. Na minha vida, todos eles estão ligados aqui, né? Minha parte empreendedora está em Piracicaba, a minha atuação política é daqui. Você é de Piracicaba? Eu não sou de Piracicaba, eu sou nascido em São Paulo. Eu vim para Piracicaba por uma questão familiar. Uma questão familiar me trouxe a Piracicaba. Piracicaba me acolheu de uma forma onde, enquanto a vida permitir que eu fique aonde eu quiser, será Piracicaba. É isso aí. Eu sou suspeito, também não sou daqui, sou de São Paulo, mas já fui embora e voltei 4 vezes. Te entendo, eu fui embora, mas eu te entendo. Te entendo. Bom, ninguém aqui é de Piracicaba nativo, mas eu também tô aqui direto e é igual você falou, quando eu puder escolher, é Piracicaba. Não, mas isso mostra muito pra gente, né? Mostra o poder que Piracicaba tem de cativar as pessoas e o quanto Piracicaba está crescendo. Sim, cresceu e tá crescendo, vai crescer mais ainda. Lucas, antes de partir aí para a política, finalmente, o que é essa associação das cervejarias Piraserva aqui? Explica um pouquinho pra gente. A Piraserva ela é constituída pelas 11 cervejarias localizadas no município de Piracicaba, mas ela também tem uma atuação regional. O objetivo maior de criar essa associação foi realmente fortalecer a cultura e preservar a cerveja produzida em Piracicaba, porque no passado não muito distante a gente teve uma tentativa muito grande de outras cervejarias de outras regiões. Dentro desse mercado que é Piracicaba, obviamente isso é a nossa casa. Nós produzimos cerveja aqui de altíssima qualidade, mais de 200 medalhas internacionais nessa cidade. Entre elas, algumas das melhores foram eleitas melhores do mundo. A Cevada Pura teve uma cerveja que foi eleita dentro do estilo dela, a melhor do mundo. Trabalhei lá por 4 anos e meio. Dama Beer também teve algumas situações que ganhou algumas medalhas num concurso muito relevante no mundo, que é o European Beer Stars. É um dos 2 maiores concursos do mundo. Legal. Então, Piracicaba ela tem essa história cervejeira e a gente queria, de certo modo, preservar essa cultura cervejeira e levar essa cultura cervejeira também para as pessoas aqui em Piracicaba. Tanto para os piracicabanos, tanto para os inúmeros turistas que visitam a nossa cidade. Cerveja de Piracicaba para o mundo. Cerveja de Piracicaba para o mundo. Já que ganhou o prêmio, está sendo visto de uma forma lá fora, né? Exato, totalmente. Se não me engano, eu não lembro exatamente qual a sequência, né? Mas aqui em Piracicaba, a Cevada Pura vai fazer 22 anos, se não me engano. E é uma das 4 primeiras cervejas artesanais aqui do Brasil, né? Começou 22 anos atrás, onde nem se tinha malte, não se tinha lúpulo, não se tinha equipamento, não se tinha cervejeiro, ninguém sabia o que era uma cerveja artesanal e desbravaram esse mercado. Hoje nós temos 11 cervejarias formando esse polo cervejeiro de Piracicaba, que atua tanto na cultura cervejeira, na promoção cultural e eventos, e também, obviamente, na parte educacional dentro do universo cervejeiro. Interessante, é um mercado bem gigante e dá para explorar legal, né? Exato. O Brasil é o 3º maior produtor de cerveja no mundo, né? É uma posição muito notável. Quando a gente fala no mundo, a gente perde simplesmente para a China e Estados Unidos, nessa sequência mesmo. O Brasil é o 3º, mas quando a gente fala de cerveja artesanal no Brasil, a gente está começando. Eu vou pegar um exemplo dos Estados Unidos comparado com o Brasil. O Brasil hoje, o mercado das cervejas artesanais representa em torno de 1,5% do volume de cerveja vendido no Brasil. Nos Estados Unidos, eles já alcançaram 15% do mercado. Mesmo hoje aqui nós
somos em torno de 2.000 cervejarias, sendo que mais de 1.900 dessas 2.000 surgiram nos últimos 20 anos. Bem grande a ser explorado. Exato. E hoje no Brasil também é uma outra curiosidade. Nós temos um estilo já definido internacionalmente como estilo brasileiro de cerveja. Por exemplo, quando a gente fala em Pilsen, você vê a cerveja Pilsen, aquela cerveja mais consumida. Ela foi criada lá na República Tcheca. Então hoje nós temos um estilo que foi criado no Brasil, que é largamente produzido em território nacional, que é chamado Catarina Sour. Catarina Sour. Leva esse nome porque foi criado no estado de Santa Catarina, e o Sour porque é uma cerveja que ela passa por uma fermentação lática, então ela tem uma acidez mais pronunciada, e nesse estilo, necessariamente, ela leva uma adição de uma fruta, na maioria de suas vezes, frutas regionais típicas brasileiras. Cerveja talvez mais refrescante. Aí. Totalmente mais refrescante. Teor alcoólico mais baixo, adição de fruta, levemente mais ácido e mais refrescante. Interessante. Bom saber. Fiquei até curioso. Vamos gravar um programa só sobre isso, né? Vamos. E tema para falar sobre cerveja, Não a fala. gente pode perder umas 3 vidas aqui que não acaba. Se tiver tomando cerveja, então, vai que vai mesmo. Legal, legal. E como que foi esse caminho agora? Eu quero também entender que momento que você resolve entrar para a política ativamente partidária? É a tua primeira eleição que você vai disputar? A segunda, nas eleições passadas eu fui candidato a deputado estadual pelo Partido Novo. Em Piracicaba, eu tive mais de 2.000 votos aqui em Piracicaba. Foi o início de um grande trabalho. Esse ano eu venho como pré-candidato a vereador, né? O Novo vem com uma chapa completa, com 24 candidatos a vereadores. Nós não estamos trazendo candidatos ao executivo, prefeito e vice-prefeito, só que nós estamos dentro de uma coligação onde nós apoiamos o excelente candidato que está posicionado aqui nas eleições de 2024 em Piracicaba. Como começou a política na minha vida, né? Eu costumo dizer para todo mundo que no nosso dia a dia, ele é político, né? As nossas relações, seja ela em casa, seja ela no trabalho, seja ela na rua, elas são relações, de certo modo, políticas. Só que ela não é uma política partidária. E a política partidária, para mim, ela surgiu basicamente há 4 anos atrás, quando eu me filiei ao Novo, e tudo isso foi um processo de indignação da forma com que a política era realizada. E quando a gente entende, a gente chega nesse momento de indignação, o que nos resta? Ou eu fico no sofá reclamando, ou eu levanto e vou fazer alguma coisa. Eu vou colocar a cara a bater, vou colocar minha energia, vou colocar meu nome em jogo. Chegou no momento da vida que eu percebi que eu estava pronto para me oferecer para a minha sociedade, onde eu estava pronto para contribuir, entregar realmente tudo aquilo que eu acredito ser importante dentro de princípios e valores políticos, e foi onde ingressei no Novo e participei da minha primeira eleição, que foi deputado estadual, e agora, consequentemente, para pré-candidato a vereador em Piracicaba. O Novo esse ano, o Novo tem um problema. O Novo tem vários problemas, tá? Todo partido tem vários problemas. Quem não tem problema, né? Mas o Novo tem um problema que eu acho louvável. Em 18 teve um destaque muito grande, mas em 22 já começou a mudar o cenário. Exato. Que é a questão do uso do dinheiro público. Exato. O Novo em 18 ele conseguiu, esse discurso estava em voga, então muita gente usou esse discurso, inclusive o Bolsonaro na época, que ele não tinha verba, ele aproveitou e falou, não vou usar. Mas também não tinha, né? Não tinha muito dinheiro sobrando. Não tinha muito dinheiro para ele. Não tinha nem partido, foi tudo um desespero. E o Novo conseguiu colocar bastante candidatos. Só que em 22 ele perdeu alguns mandatários lá nos diretórios federais, certo. Deputado federal e senador, né? Nós perdemos 2 cadeiras. Perdemos 2 cadeiras de estadual também? Sim, Poit. É verdade, perdemos 2 cadeiras de deputados estaduais, perdemos 2 cadeiras aqui em São Paulo de deputados federais, mas consequentemente houve, né, uma migração de outros candidatos, outros mandatários, na verdade, quando a pessoa já está eleita, de outros partidos para dentro do Novo. Então hoje o Novo conta com uma abrangência muito grande de prefeitos também, vereadores, né, já fazem parte de uma base muito grande do Novo. E também nós tivemos o prazer também de receber Eduardo Girão, que foi o nosso primeiro senador hoje, está lá no Senado Nacional. Legal. E para esse ano, vocês vão usar o dinheiro público ou não vão usar o dinheiro aberto, público? Qual é a estratégia? Cada um escolhe Porque o que quer. É uma estratégia. Em 18 eu apostava muito nisso. Em 22 eu falei, a população não está se preocupando tanto com isso. Essa foi a percepção que eu tive. E aí eu falei, até fica uma luta injusta, né? O cara vem de arma, você vai de faca. O cara tem uma grana para gastar, o Novo tem esse dinheiro, durante todo o período que ele ficou, ele foi guardando. Exatamente. Eu acompanhei o processo, eles postavam recorrente, ó, a gente tem tanto, tá aqui, ó, quanto tá aqui, a gente não tá usando.
E agora? Vão usar, vão brigar de igual para igual? Como que vocês vão fazer? É interessante a gente entender o que é esse dinheiro, né? Da onde vem esse dinheiro, o que é esse dinheiro, por que o Novo ele não usou e ele ainda é contra o uso. Então isso é muito importante deixar claro, na verdade ele ainda é contra o uso. E quais serão os passos a ser tomado daqui em diante? Na verdade eu não falo em nome do meu diretório nacional, não falo em nome do meu diretório estadual, mas eu falo em nome de um filiado do Novo, tá? Primeiro, quando a gente olha dentro de um partido, existem 3 fontes básicas de receita dentro do partido, que é um fundo chamado fundo partidário, que é um fundo público, então na verdade é dinheiro do próprio cidadão, que vem para os partidos para custeio, para que os partidos se mantenham. Depois, nos anos de eleição, existe um fundo chamado fundo eleitoral, que é aquele que é decidido a cada eleição, geralmente ele sempre sobe, né? Se a gente pegar, por exemplo, o fundo eleitoral, quando ele iniciou, quando foi restrito, o STF restringiu a doação de empresas para partido, foi criado o fundo eleitoral. Ele partiu ali de próximo a 2 bilhões de reais, hoje ele está chegando acima de 5 bilhões de reais. Cada ano, a ambição política do lado financeiro, ela cresce cada vez mais. Então, o partido ele tem essas 2 fontes de financiamento e a terceira fonte de financiamento é a parte de doação. Então, o Novo ele sempre se manteve através de doação, seja para custeio do partido, seja para as campanhas políticas. A minha campanha para deputado estadual, há 2 anos atrás, ela foi custeada através de doação, não usei 1 centavo de dinheiro público. E o que nós sentimos, né? Eu estou falando isso como uma experiência de candidato e como filiado no Novo. O que nós sentimos que nós trouxemos para a discussão dentro do partido? Quando você faz uma campanha, eu vou dar exemplos, eu vou te dar números. Quando você faz uma campanha para deputado estadual, a minha campanha, declarado lá no site do TSE, se não me engano, são algo em torno de 17 mil reais, custou a minha campanha. Eu concorri nessa região aqui nossa de Piracicaba, essa região metropolitana, com candidatos que tinham 800 mil reais para fazer uma campanha. E por mais que você tenha boa vontade, por mais que você tenha pessoas que compartilham aquilo que você pensa, aquilo que você acredita e estejam abertas a te ouvir, você sempre vai ter uma limitação da onde você consegue chegar. Obviamente as redes sociais hoje elas quebraram um pouco isso, mas você colocar o pé na estrada e andar, ele te custa energia, ele te custa. Sim. Ele tem um custo financeiro. Então, quando você tem essa disparidade, você já começa vários quilômetros atrás dos demais candidatos. E aquilo que eu falei para vocês no começo, nós somos contra o uso e continuamos contra o uso. Só que na política, uma coisa muito simples, né? A política você só consegue mudar as coisas por dentro, você não consegue mudar as coisas por fora. Mesmo aqueles que tentam mudar as coisas por fora precisam das pessoas que estão dentro para que a mudança realmente aconteça. E nós entendemos que nós precisamos estar lá dentro, defendendo de fato de que esse dinheiro não deve vir do cidadão, mas a gente só vai conseguir mudar isso o dia que a gente tiver força política, tamanho e estivermos lá dentro. Então é necessário que você esteja dentro do jogo para que você mude a regra do jogo. Basicamente a gente costumava dizer assim, o Novo ia para a campanha com um goleiro fora do time. Então assim, não usar o dinheiro do fundo, seja ele eleitoral ou do fundo partidário, hoje em função na verdade de ser uma lei, ele não é errado, né? Então na verdade pode não ser ético. Mas não é legal. Não é legal. Mas é a mesma coisa, você vai jogar lá seu futebol e fala assim, não, eu não preciso de goleiro porque eu sou melhor que todo mundo até sem o goleiro. Não, vamos lá, vamos usar a regra do jogo, vamos mostrar como as coisas funcionam e a partir dali a gente vem realmente com esse trabalho de mostrar que não é necessário dinheiro público para fazer campanha, dinheiro do cidadão. E tem uma outra coisa que a gente era muito cobrado, esse é um ponto muito interessante. Esse é um ponto que eu trouxe para minha reflexão. Sempre quando a gente ia discutir isso com o pessoal, a gente era muito questionado. Tá, beleza, mas esse dinheiro vem de onde? Esse dinheiro vem do imposto de vocês. Infelizmente, no Brasil, o imposto não vem em boleto. Seria legal se o imposto viesse em boleto. Separado. E daí o cidadão ia ver quanto ele paga de imposto. Né? Hoje, o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Quando vem esse questionamento, as próprias pessoas que apoiavam o Novo falam, eu já paguei esse dinheiro. O governo já está usando esse dinheiro. Então, por favor, faça um favor para mim. Use para que o outro partido não usa. Então, de certo modo, quando você olha para dentro de si, eu também paguei essa conta já. Então vamos usar isso para fazer o melhor que a gente pode fazer, entregar o melhor para a sociedade. Então a questão já não é mais se você usa ou não. A questão é, você usando as regras do jogo, o quanto melhor você consegue entregar para a sociedade. Então se a gente pode fazer uso disso para entregar algo melhor para a sociedade,
lembrando que nós somos contra que isso permaneça. E lá na frente, mudar isso, encontrar uma outra forma, né, de fazer a política, de sustentar o ambiente político, porque eu acredito que, obviamente, isso deve vir da iniciativa privada e da pessoa física. Até lá, a gente tem que entregar o melhor para a sociedade com aquilo que ela disponibilizou dentro dos recursos públicos. A doação foi feita coercitivamente, né? Que é um discurso que eu gosto. Então, em 18, ficou muito escancarado. Que, pô, até que meus votos foram nos candidatos do Novo, em 18. Obrigado. Obrigado por todos eles. E aí, em 22, o Novo deu uma rachada. Houve um fenômeno Bolsonaro. Teve uma... Não foi só dentro do Novo. Não foi. Mas é que o Novo ficou mais gritante. Assim, eu queria a tua opinião nesse cenário. Porque eu tenho alguns amigos que são novistas aqui. Começaram o Novo e falaram, Cleiton, eu acompanho o Novo desde quando começou o embrião lá, já estava contribuindo, era afiliado e tal. Muitos deles gostaram do Bolsonaro e não gostaram da atitude do Amoedo. Exato. E aí eles abandonaram o Novo nessa situação. E o Novo, eu senti que o Novo deu uma trincada ali, meio pra onde eu vou. O que você achou da atitude do Amoedo no cenário? Ele tinha que ter sido, na sua opinião, mais incisivo, do tipo, o menos pior é o Bolsonaro, vamos pra cá, ou ele fez certo? Qual que é a sua opinião? Não sei se a minha opinião sobre esse ponto, não a minha opinião sobre o Amoedo, mas assim, eu acho que o posicionamento dele foi totalmente errado, mas foi uma postura de crítica ao próprio partido. Eu vou explicar por que tudo isso aconteceu. Primeiro, é bom a gente entender o que foi o fenômeno Bolsonaro dentro da política. Se eu pegar a política há 10 anos atrás, que não é muito tempo, pegar 8 anos, dá 2 eleições, 8 anos atrás. Se eu pegar a política há 8 anos atrás, a nossa direita era conhecida como PSDB. O pensamento de direita era o PSDB, que naturalmente é um partido socialista, né? Isso é claro hoje em dia para todo mundo. Então, na verdade, o Brasil ele nunca teve direita. E o Novo surgiu ali em 2016 como uma das opções de direita. Uma das opções, porque o Novo, ele, além de ser um partido, ele é posicionado de direita, mas é um partido de pensamento liberal, né? O partido de pensamento liberal é aquele partido, basicamente, que entende que a participação no Estado dentro da vida das pessoas deve ser minimizada, porque as pessoas têm autonomia para gerir a sua própria vida, seja ela em aspecto financeiro, seja ela na questão que for. E também, de certo modo, a gente não fica restrito a atuar só aquilo, de certo modo, a defender só aquilo que seria uma pauta de direita. Mas existem muitas pautas de esquerdas, por exemplo, também, de certo modo, que merecem atenção, que são positivas para o país. Não é porque direita que é esquerda, não é porque eu estou na direita que eu não vou apoiar uma pauta boa de esquerda. Se essa pauta for boa para o país, não for para colocar nome de rua, se ela realmente for uma política pública que vai trazer retorno para a nossa sociedade, por que eu vou ser contra porque eu sou de direita, né? Então, o liberal ele tem muito esse pensamento. O fenômeno Bolsonaro, ele trouxe uma linha de direita que até então não existia no Brasil. E as pessoas algumas pessoas começaram a se identificar com esse tipo de pensamento. Só que essas pessoas, elas estavam em vários ambientes da sociedade. Estavam na casa nossa, estavam no nosso trabalho, estavam dentro de um partido político. E várias pessoas foram, obviamente, criando uma similaridade com esses pensamentos e se distanciando um pouco daquilo que elas já defendiam politicamente anteriormente. E isso não trouxe só uma discussão para os partidos políticos, isso trouxe uma discussão para as próprias famílias. Na minha família, por exemplo, eu tenho pessoas que não se falam porque um é Bolsonaro, outro eu não sei o quê, sabe? E começam a brigar por causa disso. Mas futebol é corintiano, palmeirense, São Paulino, santista, e não brigam. E não brigam. Religião, com religião, sem religião, evangélico, católico, e não brigam. Agora, falou da política ali, da esquerda e da direita, eu não entendi até onde as pessoas absorver esse espírito, né, ou criar esse personagem dentro dela. Porque política, para mim, é fazer o bem para a sociedade de forma coletiva. Se está na esquerda, na direita, no meio, se for o bem para a sociedade de forma coletiva, eu acho que tudo é muito válido. Então, criou-se esse ambiente dentro da sociedade brasileira, e o Novo estava passando por um processo que era a seleção, né, um processo seletivo. O Novo tem esse processo seletivo para todos os candidatos, para quem seria o candidato à presidência pelo Novo. O candidato anterior tinha sido o Amoedo, e existia uma pressão política dentro do partido para que o Amoedo novamente fosse candidato a presidente. E eu acredito que ele deveria ter sido candidato à presidência, o Felipe Dávila, que me desculpa, um grande amigo meu, mas eu acredito que o Amoedo deveria ter sido sim o candidato naquele momento. Até naquele momento ele não tinha errado ainda, o nosso candidato à presidência. Porque alguém que foi candidato pela primeira vez, defendendo um partido que era novo, tinha acabado de chegar no ambiente político, e conseguir mais de 5% dos votos, você tem uma capilaridade muito grande, você tem um capital político muito grande em jogo, né? Só que também tem uma questão que a gente estava discutindo aqui anteriormente, em off, que é a questão do ego político.
Então ele começou a se contaminar pelaquela questão do ego político. Foi onde vários diretórios foram contra a candidatura dele, não apoiaram a candidatura dele, ele não foi aprovado. Daí veio outro candidato para a vaga de presidente, ele se tornou simplesmente um filiado comum. E quando teve o primeiro turno, o Novo ele tinha um candidato à presidência que não foi para o segundo turno, e no segundo turno o Novo fez um comunicado para todos os filiados, que todos os filiados estavam abertos a votar no candidato que eles quisessem. Nós tínhamos 2 candidatos no segundo turno. Mas dentro daquilo que a gente tem de princípios e valores, seria basicamente improvável alguém levantar a mão e falar assim, eu vou votar num partido de esquerda. Ainda mais sendo um candidato que era no momento. E o Amoedo fez isso. Mas ele fez isso também com uma crítica interna ao partido, e a partir disso foi entrado dentro do comitê de ética do partido um processo administrativo que acabou culminando na expulsão dele do partido. Eu acompanhei perto, porque a gente fica sempre xingando o Amoedo lá. Amoedo, vem aqui, pra que a gente xinga pessoalmente. Não, mas eu concordava, aí na opinião pessoal, eu concordava com o Amoedo e o meu colega não discorda e a gente ficava discutindo isso. É difícil falar, né? Égua é complicado. É difícil falar até onde foi o quê, né? Eu gostava da posição do Amoedo, concordei na maioria dos casos. Quando ele declarou o voto, eu falei, não, aí você não pode. Na minha opinião, ele poderia ter votado. Mas a mesma crítica que eu faço pro Bolsonaro e pro Lula é, às vezes vocês falam demais. Em certas coisas não precisam falar em público. Você tem uma massa, você tem um capital. Tem coisas que você sabe que você não pode falar em público, que vai influenciar muita gente. E vai prejudicar muita gente também. E quando o Amoedo declarou o voto, eu falei, aí você errou o pé, né? Aí você tava... Errou feio. Errou feio, porque você... Errou feio. Não, ele se sacrificou. Eu não vejo o Amoedo hoje. Ele se enterrou politicamente naquele momento. A não ser que num futuro que eu não duvide, ele vire não tenho nada contra, tá? Mas basicamente eu vou utilizar essa expressão. Ele vira um esquerdista de Copacabana. Eu acho que não tá longe esse futuro para ele. Não tá longe, porque ele já entendeu que dentro daquilo que ele vinha defendendo, né? Dentro dos partidos de direita, ele já não tem mais voz política mais, ele já não tem mais atenção. Talvez em algum outro momento ele encontre essa atenção em outro lugar. Ele vai cair para um PSDB, talvez. Fica aí minha previsão política. Vamos ver o que vai acontecer aí. Para Piracicaba, pensando em Piracicaba agora, o que o Novo tem de proposta? O que eu estou perguntando pro pessoal, assim, como a gente não é que a gente é apolítico, mas a gente é meio desconectado de Piracicaba, assim, dos problemas. Eu brinco que a gente está aprendendo muito agora, né? Eu tenho muita sorte, porque eu não tenho o que reclamar de Piracicaba. Os buracos, beleza, já tá aí há 50 anos, não vai mudar agora. Mas eu não tenho essa visão, assim. Às vezes o pessoal, a saúde tá muito ruim. Eu falo, cara, sempre que eu precisei do público aqui, fui bem atendido, fui bem tratado. Meus pais precisaram. Sempre que eu precisei do público, eu tive muita sorte. Mas você, assim, o que você acha que é o cenário mais crítico de Piracicaba hoje e como que o Novo pode ajudar você, que se eleito como vereador, como que você pode ajudar a resolver? É muito interessante a gente olhar, a gente entender quais são os problemas da nossa cidade, né? É muito comum qualquer outro candidato ou pré-candidato, seja a nomenclatura for pertinente ao momento, sair falando, não, eu quero botar um postinho ali, quero botar uma escola ali, eu quero fazer aquele retorno da minha avenida. Mas para uma cidade do tamanho de Piracicaba, isso é muito pequeno, isso é um pensamento político muito pequeno. Isso é muito pequeno. E quando você olha os problemas reais de Piracicaba, para mim são simplesmente dois problemas. O primeiro problema real que Piracicaba tem é a questão hídrica. Existem pesquisas com bastante fundamento técnico e científico que dizem que a partir de 2025 não haverá água suficiente para Piracicaba. 2025. A gente está falando daqui um pouco mais de um ano e meio. Um ano a gente já... 25 é o que vejo. Um ano. 2025 não haverá água mais para Piracicaba. E, na verdade, vários bairros já não têm essa disponibilidade hídrica mais. Tanto é que vários empreendimentos, são vários condomínios, vários loteamentos em Piracicaba não estão sendo aprovados porque não tem água para chegar nesses condomínios, nesses empreendimentos. Então, a questão hídrica de Piracicaba ela já está limitando o crescimento da cidade. E quando a gente fala da questão hídrica, eu estou falando, Lucas, você vai fazer o quê? Você vai lá conseguir um laguinho, vai conseguir uma barreira e tudo mais? Não. Na verdade, a gente vai chegar no segundo ponto, que é a infantilidade. A infantilidade, porque é mais que simplicidade, ela chega a ser infantil, da política municipal de Piracicaba. E eu vou explicar por quê, nesse contexto geral, o que o Novo vai fazer. Você perguntou o que o Novo vai fazer. O Novo atua em Piracicaba há pelo menos 6 anos atuante em Piracicaba. O Novo não tem um vereador. O Novo nunca teve um candidato
candidato na cidade de Piracicaba, nenhum deputado do Novo, seja ele estadual ou federal, teve base política em Piracicaba, mas nós, dentro de ações nossas, de pessoas que querem mudar a realidade da sociedade que ela está inserida, só o Novo já trouxe para Piracicaba mais de 7 milhões de reais em investimentos públicos. Eu vou dar exemplos. Reforma da UTI da Santa Casa, Adriana Ventura, reforma de escola, Daniel José, Leitão, reforma da parte da Rua do Porto, está passando por Parque da Rua do Porto, está passando por uma reforma, iluminação de LED, tem alguns móveis ali que estão sendo mudados. Tudo isso foram verbas que nós fomos atrás. Mesmo não tendo nenhum candidato aqui, nós colocamos mais de 7 milhões de reais na cidade. Isso é vontade de mudar. Nós não precisamos de uma cadeira lá dentro do Legislativo, dentro do Executivo para fazer isso. Nós somos pessoas que queremos e trabalhamos para que a cidade, que a nossa sociedade evolua e a gente consegue fazer isso. E por que eu falo que a política é até infantil? Primeiro que a maioria dos políticos aqui, seja ele executivo, seja ele legislativo, ele acha que a política tem que ser feita para o bairro dele só. Que eu vou defender o meu bairro, que eu vou defender não sei o quê. Porque não, gente. Olha o tamanho de Piracicaba. Outros dados mostram que Piracicaba, se você pegar a população que transita Piracicaba, em alguns momentos aí a gente está batendo acima de 600, quase 700 mil pessoas transitando dentro de Piracicaba, além dos quase 500 mil moradores que tem em Piracicaba. E você ficar pensando só no micro não vai te levar a lugar nenhum. Nós temos inúmeros, por exemplo, vereadores, hoje até novamente pré-candidatos a vereador novamente, que nunca buscaram um deputado, não tem uma aliança política que trouxesse uma melhoria para Piracicaba. E quando a gente volta naquela questão hídrica, Piracicaba não tem dinheiro para salvar a questão hídrica de Piracicaba. Isso tem que ser feito a nível estadual, a nível federal, tem que ser feito política lá fora também. Então, essa importância de projetos de grande magnitude para Piracicaba, que se você pegar nos últimos anos, Piracicaba não teve nenhum projeto de grande magnitude executado na cidade. Temos a questão hídrica, outro problema que ainda não é um problema, mas todos já começaram a sentir, a questão da mobilidade de Piracicaba, a do trânsito de Piracicaba. Piracicaba, se não for feito um anel viário, se realmente não for concluído o anel viário de Piracicaba nos próximos 5 anos, ninguém mais vai andar de carro nessa cidade. Horário de pico nós já sentimos isso. Porque, na verdade, nós trazemos todas as pessoas para cruzar a cidade. Se você olhar o direcionamento de fluxo e não sair da cidade e realmente alcançar o ponto de destino com um fluxo menor de carro. Então, assim, Limeira tem um anel viário, foi feito um anel viário em Limeira. Piracicaba precisa pensar em infraestrutura para ela garantir o seu futuro. Piracicaba é uma cidade maravilhosa, tem um presente muito bonito, tá certo, tá cheio de buraco, depois eu vou falar sobre buraco, mas acima de tudo nós precisamos pensar em soluções para o futuro de Piracicaba, porque pensar só nas questões micros, eu entendo que as questões micros para mim, elas devem naturalmente ser atendidas. Isso é um problema realmente da nossa política, muitas das vezes do executivo, muitas vezes do legislativo, fica batendo cabeça, botando nome de rua, fazendo um som de aplauso, e esquece realmente de trabalhar e lutar pelas coisas que são importantes para a nossa cidade. Então é isso que o Novo tem que agregar, tem a agregar a cidade. Continuar fazendo todo esse trabalho que nós estamos fazendo, mesmo não tendo um mandatário na cidade, independente de qualquer coisa, eu tenho certeza que a partir deste ano nós vamos ter mais de 2 mandatários aqui em Piracicaba, mas independente de tudo, todos nós continuaremos trabalhando para que Piracicaba cresça e Piracicaba realmente chegue e tenha aquele lugar que ela merece. Isso é importante. Bom, pelo menos um consenso é a questão hídrica da cidade, né, Felipe? E os buracos. E os buracos. Deixa eu só fazer uma pergunta, voltar um pouquinho, Lucas. Você comentou aí do trabalho que o Novo fez de conseguir trazer verba para a cidade, mesmo não tendo cadeiras aqui na Câmara de Vereadores. Como funcionou esse trabalho aí? Para eu entender mesmo, porque na minha cabeça só consegue quem está lá dentro. Você está falando que vocês de fora conseguiram. Como que é isso aí? Dentro do Novo, as emendas que são obrigatórias, existem algumas emendas que são obrigatórias a serem destinadas para a sociedade, para todos os candidatos que são deputados estaduais e deputados federais. Dentro daquele orçamento de emenda que eles têm, o Novo é o único partido que ele chama de emenda inteligente. Você submete um projeto, o mandatário analisa e a sua equipe. Qualquer um pode mandar? Qualquer um pode mandar. Ele vai analisar aquele projeto e vai falar assim, esse projeto é mais interessante eu destinar a verba para ele do que destinar essa verba aqui para aquele que é meu amigo, que é minha base política. Então, na verdade, toda essa questão do direcionamento financeiro, ela é baseada na repercussão, na importância daquele projeto para a sociedade. Então, através disso, nós conseguimos diversos recursos para Piracicaba. E nós temos inúmeros dos 23 vereadores que nunca trouxeram R$1 para a cidade, mas levaram bastante. É um outro ponto. Sobre o buraco, é interessante, só fazer um comentário sobre o buraco, né?
Às vezes as pessoas falam, poxa, mas tem buraco, eu até entendo que os buracos não são de hoje e tudo mais. Eu entendo que o nosso prefeito atual, ele passou por uma pandemia que durou 2 anos, né, e onde o foco era realmente questão de saúde, que ele teve 2 anos agora para pensar em outras coisas, né? Não que ele não estivesse pensando, além da saúde, mas dar foco e atenção para outras coisas. Mas eu costumo dizer, por exemplo, Piracicaba, ano passado eu perdi 5 pneus aqui em Piracicaba, 5 pneus em buraco. Imagino que tem gente que perdeu mais do que eu. Mas quando você olha assim a questão do buraco, aquilo que eu tenho para minha própria vida, você chega na sua casa está uma bagunça, está bagunçada. Está bagunçada. Se a sua casa, se aquilo que você consegue ver está bagunçado ou desorganizado daquela proporção, imagina que não está dentro de você. Imagina que não vê. Então, basicamente, quando a gente vê o buraco, me dói. Porque não é só um buraco, é o reflexo da nossa administração pública. Se permite que um buraco esteja ali durante tanto tempo, ou tantos buracos estejam ali há tanto tempo, o que não acontece dentro do sistema de gestão pública que a gente não vê? Quantos buracos existem dentro do sistema de gestão pública? Eu vou te olhar para esse lado. E você vê que a gestão atual está conseguindo resolver esses buracos escondidos dentro da gestão? É impossível. E por isso que está deixando... Nada? Nada. Eu, obviamente, já disse isso para ele, tá? Eu já disse pessoalmente para ele, então eu não tenho problema nenhum em repetir isso. O nosso prefeito atual, ele se preocupou muito com a gestão numérica do negócio. Uma prefeitura, basicamente, é uma empresa, ela tem um CNPJ igual, ela é uma empresa que ela atende exclusivamente os interesses da sociedade. Isso é uma prefeitura, uma empresa. E quando você está dentro de uma empresa, você é o CEO de uma empresa, quando você olha para os acionistas, que são os moradores de Piracicaba, né? E você vender que você tem um caixa robusto, que você conseguiu aumentar mais taxa municipal, que eu pago bastante dessas taxas municipal enquanto empreendedor, eu falo inúmeras delas aí, que você conseguiu ali captar mais recursos para a cidade através de uma carga tributária e de taxas, né, que são as cargas tributárias, para os acionistas corporativos isso é bonito, isso é um resultado positivo. Mas quando você fala numa cidade, os acionistas da cidade, eles querem sentir esse resultado. Esse resultado ele precisa ser sentido. Precisa receber os dividendos. Ele precisa ser qualitativo, sabe? Não só quantitativo. Ele precisa ser qualitativo. Ele precisa entender que ele tem uma saúde melhor, uma educação melhor, que ele tem uma cidade mais segura. Ele precisa sentir isso. E Piracicaba faltou. Dentro da atual administração, eu acho que o foco não foi trazer realmente essa sensação para os acionistas da nossa cidade. Essa sensação de que o trabalho está sendo executado. Não adianta você fazer um trabalho bonito e deixar ele guardado na gaveta. Ele tem que chegar. As pessoas precisam saber o que está sendo feito. E, de certo modo, quando se atentou a isso, foi tarde demais, politicamente falando. Eu te perguntei porque a gente já ouviu pessoas comentando que ele tem feito muita coisa, mas ele está ruim de marketing e não divulga. Ele mudou agora, depois que deu um puxão de orelha nele, né? Ele foi para as redes sociais, ele começou a falar. São características pessoais, ele de certo modo tomou suas decisões. Não acho que foi uma péssima gestão, igual muita gente fala. Não acho. Sinceramente, eu vou usar essa expressão e eu sei que eu vou ser muito cobrado por ela. Mas a presença do Luciano ela foi muito importante, principalmente para uma ruptura de uma velha política. Só que o que o Piracicabano não pode fazer? O que o Piracicabano é basicamente quando você termina com a ex ali, aí você tem toda uma vida que você pode seguir. Não, minha relação com a ex não foi satisfatória, mas eu tô com meio sem paciência aqui de pensar no meu futuro, de trazer coisas melhores para mim. Aí eu vou lá e ligo, né, para isso. Saudade de você. Na verdade, isso não é saudade, isso não é. Então, na verdade, o que o Piracicaba não pode fazer? O Piracicaba precisa entender que esse momento foi necessário e que ele tem que seguir adiante. Ele tem que seguir adiante. Não é porque, por exemplo, às vezes um governo atual não entregou tudo o que ele esperava que ele precisa retroagir. Ele pode entender que isso é uma oportunidade de vir coisas melhores. Isso é uma mensagem muito importante. Eu não tinha parado para pensar por esse lado, mas é crítico, porque a tendência, pelo menos que a gente tem ouvido, é essa, né? Mas eu acho que não. Eu tô... Se eu tivesse você não vota aqui. Eu apostaria que não. Você não vota aqui. Mas eu sou palpiteiro. É igual futebol, também não jogo com palpitando, então... Não. Mas assim, você falou um negócio, eu fiquei pensando e é isso mesmo. Calhou de casar com a pandemia, a saída, então... É a mesma pegada do Lula. Lula deu muita sorte. Corre o risco de dar uma nova sorte agora, né? Tá com uma expectativa, com commodities de novo, virar o agro de novo, ele vai acertar o pé de novo. E realmente é isso, porque quando trocou,
Aí tem a pandemia, que aí afeta negativamente. Então, como foi o governo do Senado? Foi uma bosta. Pô, mas você teve 2 anos que você ficou parado. Exato. E aí você tem essa percepção de perda, de frustração, de todo o processo da pandemia. Você não pode colocar o seu efetivo da Prefeitura Municipal, que é o maior efetivo, a maior empresa da cidade é a nossa Prefeitura Municipal. Você não pode colocar essas pessoas para fazerem o trabalho dela. Tiver que fazer em casa, fazer parcial, fazer da maneira que, obviamente, né, no momento era permitido, fazer um modo home office e tudo mais. Então, entendo o prejuízo que isso traz. Né? A gente teve esse exemplo nacional, temos esse exemplo, obviamente, municipal, e eu duvido também que se fosse outra pessoa no lugar, também conseguiria um resultado diferente. Muito diferente, E aí teve uma galera que perdeu o emprego, aí quando você perguntar, esse prefeito foi bom? Porque ele foi esse período foi ruim que eu perdi o emprego. A pessoa não faz o link, não faz a racionalidade. Empresas fechadas também, então você pensa. Exato. Uma carga negativa muito grande. Mas eu não sei. Assim, eu tenho uma resistência, eu estava discutindo com meu colega também a questão das pesquisas, né? Se eu tivesse dinheiro, eu ia pagar umas 5 pesquisas. Não, mas eu vou papo com 10 mil moradores para entender a realidade. É interessante porque a pesquisa, o que acontece numa cidade de interior, principalmente quando você tem algum candidato muito populista, né? Que é o caso de Piracicaba. Primeira coisa, aquela pesquisa espontânea, que é quando a pessoa fala quem ela vai votar. Se você fizesse uma pesquisa espontânea no São Paulo, tenho certeza que vai ter gente que vai falar que vai votar no Maluf até hoje. Sim. Porque é o que lembra na cabeça. Eu sei que o Maluf sempre vai ser candidato. É um exemplo que nós temos em Piracicaba. Nós temos um eterno candidato. Então, assim, quando você entra nesse ambiente, obviamente a pessoa ela traz essa lembrança, né? Porque é o nome mais fácil. Se você pegar o governo PSDB, mesmo contando quando ele esteve ausente, que na verdade ele esteve por trás, foram 16 anos de governo. 16 anos de governo PSDB em Piracicaba. Não tem como as pessoas não terem uma recordação disso. Né? E o brasileiro, obviamente, as coisas ruins ele esquece rápido. Esquece rápido demais, perdoa fácil demais. E não tem como as pessoas se ausentarem desse pensamento. Mas quando você olha a realidade de Piracicaba hoje, mais uma vez eu vou voltar nesse assunto, Piracicaba cresceu. O piracicabano raiz, ele ainda é a maioria na cidade, mas olha quantos moradores de fora nós temos com pensamentos diferentes, com olhares diferentes, com visões, experiências de vidas diferentes de outros lugares, experiências culturais. Então Piracicaba cresceu. Então quando isso você não consegue abranger numa pesquisa, esse cenário como um todo você não consegue abranger, porque essa pessoa muitas vezes ela tem uma certa interação política, mas ela pode não estar muito ligada à política municipal. Sim. Mas ela entende um pouco de política, ela compreende a questão política e no momento correto ela vai olhar os agentes que estão ali posicionados e ela vai tomar a sua decisão. Então hoje o que eu enxergo de leitura dentro das pesquisas, nós estamos lendo muito o tradicional de Piracicaba. Nós não conseguimos abranger Piracicaba como um todo. E quando isso acontecer, vai acontecer. Piracicaba vai ter uma eleição de 2 turnos e no segundo turno teremos surpresa, não tem dúvida. Mas será uma eleição de 2 turnos. Apostas. Suas apostas. Eu também acho que dá 2 turnos. Devia ter, né? Será que eles vão abrir? Deve ter pra tudo. Deve ter. Eles vão ganhar dinheiro logo. E qual que é o seu sentimento? Você está em contato com a população aí. Certo. Você acha que está refletindo isso? Em que sentido você diz? Piracicaba cresceu, vindo gente de fora. Você acha que esse pensamento da população também está mudando perante esse crescimento? Vamos parar de olhar só para o que era o antigo e vamos ver o novo? Eu acho que existe. Nós não somos partidários, nós temos que ficar aqui e manter nossa isenção. A piada foi. Eu gostei do trocadilho, mas assim, eu acho que isso é um processo. Eu acho que isso é um processo que já se iniciou, mas isso obviamente ainda é um processo. É igual quando o pai, eu tenho 3 filhos, é igual quando o pai olha para os filhos, né? Sempre vai achar que o filho é uma criança, é pequenininho, que precisa de cuidado e tudo mais, até o momento que o filho olha para você e fala assim, pai, te abandona, vai, segue a vida dele. Então eu acho que Piracicaba você já começou a perceber que as coisas mudaram, que seu filho cresceu, seu filho está mudando, né? Seu filho tem um pensamento próprio, que já tem opiniões, ele já tem uma educação que você criou ali dentro. Estou gostando das analogias. E que vai chegar um momento desse filho chegar e falar, não, pai, deixa agora eu conquistar o meu espaço. Então eu não tenho dúvida que Piracicaba vai passar, igual passou Campinas, igual passou Ribeirão Preto, é um momento disruptivo, onde ela olha e fala, nossa sociedade é muito maior do que aquilo que eu acreditava ser. Mas eu acho que nós estamos no caminho. E se não for,
Se não for essas eleições, não passa da próxima. Essa mudança ela vai acontecer. Se não fizer essa mudança, a transição, essa crise hídrica de 25 vai forçar, né? Esse é um ponto que a gente não tinha abordado ainda. Na verdade, a crise hídrica de Piracicaba... que a crise a gente aborda sempre por conta das perdas hídricas, tubulação antiga e tal, mas essa falta de água que você está comentando, acho que ninguém trouxe. Não, só que a tubulação ninguém vai mexer. Nenhum prefeito vai mexer. Primeiro, você não tem dinheiro e você não vai pagar uma cidade para mexer no subsolo. Você não vai. Isso não, não é racional. Isso não é racional. Você tem que e trabalhar mesmo que você tomar essa decisão, isso vai ser um projeto de longo prazo, de muito longo prazo. De muito longo prazo. Altíssimo. Você diminuir a sua perda, né, após a captação de água, Piracicaba dizem que chega quase a 66%, 50%, tem pessoas que falam 40%, tem pessoas que falam 60%, mas eu acredito que ela está no 66%, que toda a água que você capta, pelo menos metade dela, você perde, isso não vai mudar. Só que não adianta você querer discutir, culpar o prefeito porque você perde 50% da água. Porque se eu ficar culpando ele perdendo tempo, eu esqueço que eu preciso ampliar a minha captação de água, eu vou chegar no ponto crítico que está desenhado para 2025. Então, na verdade, nós temos que olhar para a captação. Existem vários projetos em discussão com o governo estadual, mas precisamos de força política dentro do governo para que isso seja executado. A gente tem que parar, eu entendo a questão do buraco, eu falei a minha analogia do buraco, mas enquanto o nosso trabalho, politicamente falando, for tapar buraco, a gente está entregue politicamente, como sociedade. Porque é o que a gente faz não só na rua, mas na política em si. Né? Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo, por exemplo, um vereador que a partir do ano que vem vai ganhar R$18.500, ser fiscal de buraco. Você contrataria uma pessoa... Nomeador de placa. Você é dono dessa empresa chamada Piracicaba. Você contrataria uma pessoa por R$18.500 para olhar os buracos? Para ficar fazendo um videozinho, olha o buraco. Por que em vez de ficar lá, olha o buraco, ele vai lá e tapa o buraco? Falou, tapei mais um buraco, vou atrás do próximo. É mais fácil, é fácil falar do executivo. É fácil, mas o que ele fez para resolver o problema? Ele fez um vídeo e falou mal. Pô, assim é fácil trabalhar, né? E o papel, na verdade, deveria ser... Eu vi um projeto, vou falar que não sei se você já viu isso. É um carro inteligente, é um carro estilo da Google. É uma empresa de tecnologia, uma startup. Você paga um cara para ficar andando com o carro. Igual aquele que a gente tem na Zona Azul, que vai multando a pessoa. Isso, exatamente esse. É como os carros da Google. Artificial. Câmera, inteligência artificial, ele vai mapeando. Então, quando você tem câmera para todo lado, você passou na rua, passou num buraco, ele identifica, ele já apontou, tem um buraco aqui, tem um buraco aqui, tem um buraco aqui. Então, é um carro rodando, não preciso colocar nenhum vereador. Eu coloco um motorista, um salário menor que R$18.000, para ele ficar rodando a cidade. E quando ele acaba a cidade, que também é cidade gigante, ele volta do começo e também fica assim. Só que ele não faz só o mapeio de buraco, ele faz o mapeio de faixa que não está sinalizada, mato alto, placa que já não está ali no local, uma placa de pare, carro parado em cima da calçada, também já dá uma multinha ali, né? Se é ilegal, né, gente? Não, se é legal, é legal. E aí ele faz todo esse trabalho. Desculpa porque é errado, errado. Aí ele faz todo esse trabalho. Já ouviu falar desse projeto? Porque não sei se faz sentido para Piracicaba, eu não sei quanto custa também, mas seria algo interessante. Não deve ser menos que os R$18.000 por mês que paga para cada E assim, se você fica eficiente, né? Porque quando você tem um carro circulando, quanto tempo dura um asfalto? Não faço ideia, mas acho que a prefeitura deve saber bem feitinho. Não, deve saber, o asfalto bem feito. O problema é bem feitinho. Mas é o mesmo exemplo que a gente tem dos semáforos inteligentes para diminuir o fluxo de trânsito. Piracicaba começou a adotar isso agora, gente. Semáforo inteligente. Já tem instalado? Tem alguns, mas se você pegasse cidades como São Paulo, como Florianópolis, isso são projetos de 30 anos atrás. 30 anos atrás. 30. Então, assim, por isso que eu falo que a gente tem que olhar não só para dentro do barco, mas como que está o mar e qual é o sentido que a gente quer tomar nesse oceano. Então, Piracicaba tem que começar a pensar dessa maneira. Preservar a sua história, que é incrível, é linda. A história de Piracicaba é admirável nacionalmente, mundialmente, mas nós precisamos olhar para o futuro. Piracicaba não vai dar certo se nós não olharmos para o futuro. E o fato de não dar certo é você chegar num ponto crítico de colapso realmente social, onde nada começa a funcionar e tudo aquilo que você precisa fazer vai ser caro ou inviável. O crescimento desordenado é pior do que não crescer. Tudo que você fala aí para mim, empreendedorismo, para quem é do negócio, é lógico. Funciona, a teoria é linda. Por que você acha que é tão difícil quando os caras estão lá conseguir fazer isso? É a polarização, é a briga, eu não quero aceitar o projeto do outro, é o ego? Tem o ego, tem tudo, mas na verdade, basicamente, eu imagino, porque eu nunca estive lá dentro, então eu vou usar essa expressão. Sim. Eu imagino que o maior problema se chama
rabo preso. Quando você deve satisfação, quando você deve algum tipo de responsabilidade, seja ela social, criminal, favor para alguém, você não pode ser quem você é, você não pode falar o que você pensa, você não pode lutar pelo aquilo que você acredita, porque você se molda aquelas condições que te colocaram. Quando você não tem o rabo preso politicamente, eu não tenho ninguém que bancou minha campanha, ninguém me deu caixa 2, não devo favor a ninguém, eu posso ir lá e posso defender o que eu quiser. Porque eu já fiz aquilo que é mais difícil fazer, que é colocar o seu nome em jogo. Vocês entendem o tamanho do peso do negócio desse? Quando eu cheguei para minha família, há 3 anos atrás, falei assim, vou ser candidato a deputado estadual. Primeira coisa que falaram assim, por que você vai ser? Eu falo assim, vocês estão felizes com os atuais candidatos, os atuais deputados que nós temos? Não, nós não temos. Vocês gostariam de ter uma pessoa igual eu lá? Gostaríamos. E se eu não fizer isso, o outro, que não é talvez tão bom, vai fazer e ele vai ganhar. E você colocar o seu nome, expor a sua vida pessoal, profissional, familiar, é muito difícil. Você sair para uma campanha, acordar 5 horas da manhã, sair para uma campanha, pegar a estrada, bater em empresa, bater em casa, em tudo quanto é lugar, e deixar a sua família para trás, todo dia que eu saía de casa, eu só parava, refletia assim, Deus, me prova que isso vai valer a pena. Me prova. Que seria muito mais gostoso eu tomar um café da manhã com a minha família. Final do dia, fazer um churrasco com os meus amigos. Não. Eu estava na rua, fazendo política, tentando lutar por aquilo que é melhor para a sociedade. É muito difícil você tomar essa decisão. Para uma pessoa comum, quando você já vem de uma linhagem política, é fácil, porque é natural. Você meio que é obrigado a seguir o caminho dos seus antecessores. Você já está acostumado com aquela rotina, né? Exato. Você já capta um poder político ali próprio das próprias famílias. Agora, para uma pessoa comum chegar e fazer isso, é uma decisão muito difícil. É uma decisão muito difícil. Você se questiona várias vezes. Várias. E no final você chega cansado e bate cabeça e tenta, de certo modo, explicar um pouco daquilo que você acredita para as pessoas, e você encontra pessoas que não estão interessadas nem a ouvir, sabe? E isso vai te consumindo. Você chega com aquela energia pesada no final do dia em casa. Quem tem que te aguentar é sua mulher, seus filhos que tem que te aguentar. E eles são muito importantes nesse processo, porque uma pessoa sozinha não aguenta isso não. Se você não tiver uma base familiar que te apoie, você não aguenta sozinho. É muito pesado. É muito pesado. Na teoria, eu imagino. Mas deve ser pior. Não, é complexo. Porque sempre você vai pegar um ou outro que vai fazer um ataque desmedido. Você virou alvo, né? Política, e uma coisa, você fez um comentário bem interessante no começo, que o brasileiro ele é uma maluquice, né? Futebol, você senta na mesa com um cara de cada time, você fica horas depois do jogo, um chamando o outro de bandido, de ladrão. Faz piada, tira sarro, um tira sarro do outro, e nós levamos uma boa. Religião já é um pouco mais delicada, mas a gente ainda consegue conviver. Mas política ficou maluquice. Muito ficou, eu escutei alguém falando assim, não é adversário, virou inimigo. Isso foi uma estratégia. Mas é muito engraçado que as pessoas, no geral, é muito difícil entender que isso é uma estratégia política. Quando você traz apenas 2 opções, um lado ou outro lado, para a sociedade, você cria uma linha de sucessão de poder dentro dos lados muito grande. Por que o atual presidente até hoje, o atual presidente fala do ex? Ele tem que falar do Brasil, ele tem que olhar pro Brasil, ele tem incomodado com o ex até hoje. Ele tá perdendo tempo com o ex até hoje. Por que ele tá fazendo isso? Tem que manter vivo, né? Exatamente, é mais fácil brigar contra um. É mais fácil brigar contra um do que eu permitir que outras pessoas de qualidade apareçam, surjam. E não tenho dúvida que vocês vão ver isso acontecer, né? Como a política vai ser pesada para esses novos agentes da política, esses agentes públicos. Por exemplo, Tarcísio, Romeu Zema, o quanto eles vão sofrer agora nas eleições de 2016, que vai ser a discussão de quem realmente vai vir para competir politicamente. Né? Existem algumas restrições no nosso ex-presidente Bolsonaro, e eu não tenho dúvida que vão se buscar outras alternativas, né, para se posicionar contra o atual governo, e eles vão pagar muito esse preço. Eles vão pagar muito esse preço. Porque é muito mais fácil você dividir em 2, ou é um ou é outro. Eu tenho 50% de chance de ganhar se eu dividir em 2. Sim. Mas eu tenho uma tese que eu tenho certeza que o Bolsonaro vai recuperar os direitos políticos dele. Finalzinho de 25, ali, comecinho de 26, ele recupera. Por bom comportamento, né? Ele vai recuperar. Os caras vão sentar lá e vão falar assim, galera, é o seguinte. Eles precisam disso, né?
Eu tenho essa tese, assim. Se não acontecer, eu vou ficar bem surpreso, mas... Mas aí, espero que não aconteça, né? Enfim, não é que não espero que não aconteça. Espero que não se repita aquele pensamento do PSDB do Aécio Neves. Você lembra aquele pensamento do Aécio Neves quando houve o mensalão no governo Lula? E tinha tudo para acontecer um impeachment naquele momento, com o escândalo do mensalão. E o Aécio Neves era o candidato do PSDB à presidência, né? E estava perto já das eleições ali e tudo. E ele deu uma entrevista e ele falou assim, não, nós vamos ganhar deles na urna. Então, assim, eu acho que a política ela tem que ser feita não de forma a você pensar naquilo que é interessante para você politicamente, mas aquilo que deve ser ético para a nossa sociedade. Os políticos hoje no Brasil pensam muito em si. Acho que sempre foi assim. Não consigo ver um tempo em que não era, pelo menos durante sempre foi assim. O Brasil, eu gosto de pensar assim, o Brasil ele saiu das fraldas agora na política. Você comentou, né? PSDB e PT ficou lá brigando, vamos dizer assim. Enquanto o PMDB comandava tudo. Eu não gosto muito dessas visões. Eles sempre estiveram por trás. Eu sempre acompanho, mas assim, era uma coligação, eu até brinco assim, eu falo assim, era uma coligação de quem ganhou a ditadura, de quem ganhou a guerra. Se o Bolsonaro trazia muito isso, foi uma guerra contra o comunismo. Tá, então o comunismo venceu. Porque se quem fez a Constituição são todos os partidos de esquerda, claro, perdemos a guerra. Mas assim, o que me chama a atenção é, agora tem mais pessoas pensando um pouco mais, pensando e refletindo. A internet permite isso? Porque tem dois caras aleatórios conseguiram produzir conteúdo com o vereador na cidade e está produzindo, está despachando. Estava permitindo, né? Que na verdade agora com algumas decisões do STF haverão algumas restrições. Restrições no sentido de impulsionamento, né? Mas até alguns cerceamento mesmo de pensamento veio sendo aplicado nos últimos tempos no Brasil. Não, eu sei, mas tipo, você vai ter que pensar a receita de bolo no meio da música, né? Igual foi na época da ditadura. Você vai ter que pensar ali, mas você ainda consegue, com o conteúdo, o Zap é um negócio que é incontrolável, a não ser que você faça uma coisa muito absurda, vai ser muito difícil. Você tem uma capilaridade maior. E tem muita gente falando. Eu pergunto, mesmo que superficialmente. Mesmo que a turma misture conceitos e vire uma bagunça, uma salada de fruta. Só lê a manchete e... Continua, isso acontece, mas eu nunca vi, tipo, eu converso com o meu irmão tem 51, tá velho. Tá chegando, hein? Você também, ou não. Ou não. Eu pergunto pra ele assim, eu brinco com esse pessoal, desculpa, qual a sua idade? 39, você tem 40. Eu tenho 35, sou o mais novo da mesa. Com 35, vocês estavam tendo essa conversa? Não tava. Não, com 35 não tava. Eu pergunto pro irmão de 50, cara, com 35 anos você tava tendo essa conversa numa mesa? Hoje é uma molecada de 20. O teu filho, Lucas, chega aqui, o Lucas tem uma opinião, ele tem uma visão, meu sobrinho de 26 tem essa visão, já tem um posicionamento, já consigo me identificar. A gente fazia muito, a gente terceirizava muito, né? Sim. Nossa responsabilidade civil ali, realmente, de exercer a política, né? A gente de certo modo, é uma abstenção e uma terceirização da sua responsabilidade. Não, eu não me interesso, deixa os outros decidirem. Mas uma coisa é clara, isso é uma frase que basicamente eu falo ela quase todos os dias, quem não se interessa por política será governado pela minoria que se interessa e acabou. Não existe outro resultado. Então, ou você se interessa e defende aquilo que você acredita ser melhor para você, ou não reclama, porque alguém vai decidir por você. E tudo bem, se você não se interessa, não quer participar, não quer acompanhar, se der o trabalho de escolher um partido, qualquer um, tá? E eu vou dizer assim, abre o leque aí do espectro político, escolhe um e vira um filiado. Contribui lá com 30, 40, 50 reais por mês. Pelo menos vai lá e vote. Vai lá e vote. Piracicaba, 30% das pessoas em Piracicaba não votam. Isso é verdade. Pelo menos vai lá e vote. Escolha alguém que você acredite que vai fazer o melhor para você. Pelo menos isso. Ou, se você vai terceirizar, pelo menos terceirize. Vote, né? Porque esses 30% nem terceirizando eles estão no sentido de vou votar no candidato do meu pai, né? Vou votar no candidato do meu amigo. Esses 30% mudam o resultado. Nossa, praticamente. É realmente aquele pensamento, né? Você tem uma empresa, aí você tem uma diretoria, aí você vai ter um presidente dessa empresa, aí você é um acionista e vai ter que escolher quem vai trabalhar nessa empresa. Você fala assim, empresa, tanto faz, pode colocar qualquer um, escolhe aí pra mim, gente, tá tudo bem. Não é assim que as coisas funcionam. Mas ninguém precisa amar a política, não é esse o ponto. Ninguém precisa amar, mas eu acho que todo mundo precisa entender que a política é importante e que o resultado da nossa vida enquanto sociedade
ela é baseada nas decisões políticas. E é lento, né? Também o pessoal às vezes quer muito resultado rápido, né? Escolhi, por exemplo, que você deu, trocou o prefeito, em 4 anos deu ruim, não, volta pro outro. Volta pro outro porque o novo não deu certo. O outro fez alguma coisa. O outro fez alguma coisa. Mas não é que ele fez alguma coisa, ficou 16 anos fazendo. O mundo aconteceu em 16 anos. Aí em 2 anos de política, você fala assim, pô, esse cara não fez nada. Não quero mais tentar outro cara. Vou voltar. É foda. Mas Piracicaba tem tanta coisa a ser feita. Piracicaba foi eleita como o melhor destino para turismo de negócios, né? Me fala um hotel bom em Piracicaba. Me fala um centro de convenção em Piracicaba. É verdade. Piracicaba tem muito a ser feito. Aí uma curiosidade minha do Felipe Constante. Como que um vereador pode ajudar o empreendedorismo na cidade? Como que você Legal. O que você acha que você pode... Tanto lá você pode apresentar um projeto e falar assim, vou fomentar o negócio. Legal. Eu tenho um projeto que foi aprovado, que acabou virando lei municipal através da vereadora Ana Pavão, falecida. Ana Pavão, tenho uma imensa consideração por ela, que foi um projeto de incentivo aos empreendedores do segmento cervejeiro. Como que isso pode ser feito? Eu vou dar um exemplo para você. Tem uma cidade de Santa Catarina chamada Blumenau. Blumenau tem 300 mil habitantes. Uma cidade de 300 mil habitantes tem 188 mil CNPJs abertos. Caramba. E eu fui querer entender por quê. Eu tenho uma filha que é de Blumenau. Eu fui querer entender o porquê. Eu vou para lá cada 2 meses. Eu queria entender por quê. Aí eles têm um centro que chama Praça do Empreendedor. Aí eu sentei com a atendente e falei, moça, o que você faz aqui? Ela começou a conversar comigo, eu comecei a perguntar, ela viu que tá perguntando demais. Eu falei assim, você não quer conversar com o meu gerente? Aí fui na sala do gerente. Sentei e comecei a conversar. Ele me explicou basicamente tudo o que eles fazem, né? Só para você ter uma ideia, ali na Praça do Empreendedor, eles fazem 20 mil atendimentos por mês. Você não tem o SEMAI lá dentro da prefeitura que atende o cara da água, você não tem autarquias ou órgãos que fazem esse atendimento ao público, só que você não tem nenhum que atende aquela pessoa que quer investir na sua cidade, empreendedor. Você não tem. Uma semana depois eu estava conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade. Me levaram para conhecer o cara porque eu me interessava pelo assunto. Ele me explicou, me apresentou basicamente tudo. Por exemplo, se você quiser abrir um CNPJ MEI, você senta naquela mesa que eu sentei, em 30 minutos você sai com o seu CNPJ aberto. A prefeitura abre o CNPJ para você. Você sabe quanto tempo eu demorei para conseguir o alvará da minha cervejaria nessa cidade? Chuta. Porra, 6 vezes. Chuta. Não, esse cara é mais. 2 anos. 2 anos? Eu demorei 2 anos para conseguir o alvará de licenciamento. Só para você ter uma ideia, teve um dos trâmites internos que passa por diversas secretarias, né? Ele demorou 4 meses para passar de uma mão de uma pessoa para outra. 4 meses o processo demorou na mão de uma única pessoa lá dentro. Essa é uma Aí o cara sai daqui, vai para a cidade do lado e tira o... porque assim... O que você faz para incentivar o empreendedorismo? Tira os obstáculos do caminho. Tira os obstáculos. Você quer investir em Piracicaba? Tá aqui, ó. Vamos aqui, senta aqui. Vamos abrir sua empresa. Você tá com uma dúvida de qual secretaria você tem que conversar? Tá aqui, ó. A secretaria tá aqui do lado, já vai lá, já conversa, resolve o seu problema. Então é assim que você faz, tirando os obstáculos. Você não precisa dar dinheiro, você não precisa dar terreno, você não precisa fazer nada. Você tem que tirar os obstáculos da frente das pessoas que querem empreender. Porque o empreendedor, ele vai colocar dinheiro, ele vai contratar pessoas, ele vai girar a economia municipal. Então, assim, por que você vai dificultar a vida de alguém que quer contratar pessoas e investir dinheiro na sua cidade? É só não atrapalhar, né? Esse é um ponto, porque tem umas coisas que não faz sentido, lógico, para mim. Então, mas esse tipo de coisa é algo que vem do executivo. Mas pode vir através de projeto de lei. É isso que eu ia te perguntar. Isso pode vir através de projeto de lei. Isso pode vir através de projeto de lei. Isso pode vir através de certo modo, negociações políticas dentro da própria ação do executivo, porque os vereadores, eles têm um poder de diálogo dentro do executivo, de certo modo, um direcionamento pontual em alguns momentos, em algumas bandeiras que eles possam defender. E certamente, educação e empreendedorismo são as bandeiras que eu mais vou defender. Sabe quanto que custa um aluno de ensino médio para a cidade de Piracicaba? Não. Um aluno de ensino médio custa R$ 2.500. Tá certo que o ensino médio ele é muito custeado pelo governo estadual. Mas vamos, independente se você está no fundamental ou no médio, só para você ter uma ideia de quanto custa um aluno. Eu vim de uma cidade onde eu morei em Minas durante dos 8 aos 17 anos. Morei numa cidade em Minas. E lá existia um colégio, que era um colégio público. Eles chamaram esse projeto, que era um projeto grande no estado de Minas Gerais, chamado Colégios Polivalentes. O meu colégio em Minas tinha campo de futebol, pista de atletismo,
tinha 2 quadras, laboratório de ciência, laboratório de física, laboratório de informática. Completo. Colégio público. E para você entrar no colégio, você tinha que fazer um vestibulinho. Era um vestibular daquele colégio. Tipo um Senai da vida aqui. Exato. SESI. E a coisa que mais dói, quando você vê exemplos como esses dando certo, e um outro exemplo de outro momento da minha vida que eu vou contar, por isso que eu falo que a educação ela tem o poder de mudar muito a vida das pessoas. A minha vida só mudou através da educação. Eu tive vários amigos que tinham um potencial muito maior que o meu, sabe? Que eu me inspirava, pessoas que eu me inspirava, pessoas que eu queria ser igual, que me traziam uma motivação. Que eu não estou menosprezando a profissão, mas pessoas que acabaram virando carteiro, viraram servente de pedreiro, porque lá em Minas a realidade das pessoas acabam tomando muito esse destino. Então assim, quanto potencial você não tem desperdiçado numa cidade como Piracicaba? Por que eu não posso ou adaptar um projeto de uma única escola para pessoas que tenham, não capacidade muita gente tem, mas que mereçam estar ali, numa escola bem estruturada. Você vai na escola hoje, pode qualquer escola de Piracicaba, não só Piracicaba. Se você pegar uma escola e pegar uma cadeia e mudar a placa, você não sabe a diferença. Aí o governo vem, não estou falando de Piracicaba, aí o governo vem e fala assim, então vamos botar todo mundo em período integral agora. As pessoas vão sair mais capacitadas da escola, mais inteligentes, mais preparadas. Você pegar um adolescente, trancar ele dentro de uma sala de concreto ali, aquele que já falta, que não quer ficar nem meio período, você fala assim, você vai ficar o período inteiro aqui dentro. Sem ter o que fazer, sem ter estrutura. Você acha que você está somando na vida dessa pessoa? Piorando o rolê. E sem contar que no Brasil, esse negócio do período integral, eu vi um professor criticando assim, falou, cara, e tem realidade de bairros mais periféricos que o cara já está trabalhando, está ajudando a família. Exato. E aí eu boto o período integral e ele repete, porque ele faz o meio período, ele fala, não posso sair meio período, paro de ir, eu tenho que trabalhar para ajudar a família. Isso que você falou, tem o SESI assim, aí tem as ETECs que são estaduais, que é uma coisa que eu não consigo entender, como que uma ETEC, a mesma Secretaria de Educação Estadual, tem uma estrutura melhor do que outros colégios estaduais de ensino médio. Cara, copia e cola. Gestão, né? Entendeu? Porque é o mesmo cara que tá gerindo. Tem uma secretaria específica do Centro Paula Souza, você tem a FATEC aqui também. Qual que é a dificuldade disso? Eu não consigo entender. Mas hoje, por exemplo, você pega a maioria das escolas estaduais. A maioria dos diretores de escolas estaduais são por indicação, não são por capacidade. Aí já ajudou para a maioria dos diretores são por indicação política. Cargo comissionado. Indicação política. O vereador fala, não, esse aqui vai ser o diretor dessa escola. Eles conseguem ter essa ação. Então, são parâmetros, de certo modo, que vão sempre nos jogando para baixo. E que a gente precisa, dia após dia, romper um deles. Se a gente romper um por dia, no final do ano, rompemos 365. Vamos dizer que você vai romper 364, porque 2 você vai estar com a sua família lá, no Ano Novo, no Natal, no seu aniversário. Os outros dias você trabalhou e rompeu 363 obstáculos na sua vida. É um por dia. Não dá pra fazer tudo de uma vez. Não dá. Sim. Mas se a gente fizer um por dia, a gente faz bastante. Precisamos pensar projetos para Piracicaba. Isso é uma ideia boa, né? Vou fazer um programa só disso. Bora. Pra você voltar dessa viagem, você vai ficar sem fazer nada. Entediado. Estudar projetos de educação, ver como está os índices de tanto que gravou ontem e falamos aí do projeto da FUMEP, né? É uma fundação municipal, autônoma, bem, não é um estudo gratuito, mas com um custo mais acessível. E é um projeto de lei municipal. Sabe, você falou uma coisa que me assustou. Eu já tinha pesquisado isso e não tinha chegado no valor exato. Lembra que eu falei que, se eu não me engano, um aluno no ensino superior custa bem mais do que 6 mil reais. 6 mil reais por mês. Porra, como chega lá, o cara custa 2.500 agora... Mas o surreal é assim, se você for em Piracicaba mesmo e olhar o ensino médio nas escolas particulares, você vai achar a escola por 1.500 de mensalidade. Como que eles gastam 2.500 eles conseguem ter o seu pior que... Falta fiscalização, né? Não é que só falta fiscalização, eu não vou nem dizer que às vezes isso pode ser algum tipo de alocação incorreta de recursos. Vamos chamar dessa maneira. Mas o que acontece é... Mau uso. Dentro do funcionalismo público, minha mãe é funcionária pública, minha esposa é funcionária pública, e eu falo isso abertamente. Primeiro que eu falo isso porque eu pago o salário delas, porque eu pago imposto. Isso não é uma briga boa em casa. Eu falo. E assim, o funcionário público deveria ser dividido de 2 maneiras. O bom e o ruim. E o ruim não tem que estar ali. O funcionário público, ele tem que ser bom, igual é um funcionário de iniciativa privada. Ele tem que ser reconhecido, remunerado de forma adequada aqueles que são bons. E aqueles que não são bons devem estar ali. Só que hoje, dentro do sistema que nós temos de contratação, temos ali que são alguns que são eternos, né? Então não tem muito o que se fazer. Não, mas até nisso, assim,
Até nisso dá para se bolar estratégias, né? Forma de remanejar, equilibrar... Precisa ter leis que permitam isso. Não, tem. Vamos fazer um PDV na prefeitura, vamos fazer. Vamos ver quantas pessoas vão se candidatar a um pedido de demissão voluntária na prefeitura com bônus. Não sei, talvez nenhum, talvez um monte. Talvez não todos. Sei. Dependendo do bônus. Dependendo do bônus. Mas é complexo, né? Não, o Brasil é... Não é para amadores. Lucas, a gente Obrigado, tá tomando seu tempo aí já. Imagina. Obrigado por bater papo, trazer conceitos aí um pouco diferentes. Gostei muito das analogias. Isso fica muito lúdico de entender. Isso é uma coisa importante, porque o liberalismo tem esse problema. É muito teórico, né? Não é prático. Não é prático e às vezes falta esse link do picanha com cerveja. Não, e o liberalismo precisa entender que nós somos liberais, né? Esse conceito liberal. A gente prega isso, empreendedor que não é liberal, o cara tá com um problema, né? Cara, tem uma galera botando partido de esquerda. Um exemplo básico para uma pessoa que, finalizando com essa analogia, né? Que não entende muito a questão do liberalismo, você explicar para ela, básico e muito fácil. Fala assim, ó, quanto que você ganha hoje no seu salário? Qual que é o seu salário contratado na sua carteira de trabalho? Vamos dar exemplo. Meu salário na carteira de trabalho é 2 mil. Aí eu boto o patrão dela do lado, pergunta assim, ó, o empregador, né? Quanto que você paga para ela? Eu pago 4 mil. Aí eu pergunto para ela, para onde está indo os outros 2 mil? Não sei. Aí sabia que os outros 2 mil está indo para a gestão do governo, ou seja, o governo veio aqui nessa mesa que nós estamos, olhou para você, falou assim, vocês não são capazes de fazer esse acordo entre vocês, então me dá o valor do salário dela aqui, que eu vou gerir, e lá na frente eu vou usar esse dinheiro, lá na frente, quando ela for demitida, eu boto algumas restrições, mas se der certo, ela recebe isso como fundo de garantia. A pessoa, cara, mas isso não tem sentido. Não tem sentido. E é isso que a gente luta contra, para que o governo não tenha esse tipo de comportamento numa coisa tão simples. Ou seja, de certo modo, o governo, quando ele vai interferir no tanto, ele acha que as pessoas não têm maturidade suficiente para cuidar da sua própria vida. O problema hoje é mudar isso. E o governo também não tem interesse, porque ele poderia fazer isso com uma melhor educação, mas não quer. Mas ele vai perder esse poder de daqui que eu cuido para você. Infelizmente, algumas pessoas pensam assim. Mas legal, obrigado aí. Papo bacana. Espero que você que esteja aí assistindo tenha absorvido bastante informação e tome melhores decisões. Pessoal, e só deixando obviamente uma linha direta de comunicação, todo mundo que tiver algum comentário para fazer, ou seja, sobre a minha pessoa, a minha atuação, ou que tenha também algum projeto interessante para Piracicaba, me busca na rede social, me manda uma mensagem, vou fazer questão de ouvir, vou fazer questão de analisar. Claro que se esse projeto for viável para a nossa sociedade, a gente vai defender ele até o final. Deixa as portas abertas para todo mundo que se interessar e tiver alguma alternativa para a gente construir uma Piracicaba melhor de verdade. Show de bola. Obrigado de coração por estar aqui, tá, gente? Você volta depois para falar só de empresa. Combinado. Isso. Vai ser Vamos fazer o evento da cerveja. Fazer uma cerveja? Vamos trazer cerveja, né? Não, na próxima a gente pode, né? Na próxima combinado, então na próxima eu vou trazer, a gente vai voltar do empreendedorismo, voltar da cerveja, e eu conto bastante história da cerveja para vocês. Legal. Combinado? Combinado. Obrigado, gente, de coração. E você que ficou até aí, deixe seu like, manda um comentário aí o que você achou desse episódio. Compre o Café Govone. Não se esqueça do Café Govone. Agora eu vou tomar um café também, agora né? Vamos tomar um café aí para dar uma animada. Dá uma animada. Muito obrigado. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Obrigado.